Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de filosofia. Para vocês acompanharem melhor e entenderem com mais clareza, vocês vão abrir o livro na página 195, livro 1, capítulo 6, certo? Então, o que nós vamos estudar hoje é sobre Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. Mas por quê? Porque ele buscou atingir a verdade a partir da prática filosófica e do diálogo com demais cidadãos. Sua principal vertente, o diálogo. Ele busca pelo conhecimento verdadeiro. Ele nasceu por volta do ano 470 a.C., em Atenas, no meio de uma família humilde. Dedicou-se ao estudo da filosofia e à meditação, sem qualquer retribuição monetária. Isso mostra que ele foi um marco importante na história da filosofia. Por quê? Porque antes, minha gente, o que acontece? Todos os pré-socráticos, eles se preocupavam em estudar a origem do mundo através da natureza. Já Sócrates, não. Ele centrava o pensamento dele no homem, no conhecer a si mesmo, certo? Mas apesar de ser esse homem de grande conhecimento, ele não deixou nada escrito. Por quê, gente? Por que será? Vamos imaginar. Né? Então, o que ele achava? Ele achava que a escrita era inimiga da memória. Ele dizia assim, se escrevemos, já não precisamos lembrar. E isso enfraquece o nosso pensamento. Entenderam? Só reafirmando. Né? Acreditava que não deixou nada escrito, pois acreditava que as palavras gravadas prejudicariam a memória, uma vez que a escrita desobrigava a mente do exercício de guardar informações. Eu lembro bem que, há um tempo atrás, eu sabia o número de telefone de um monte de gente. Me perguntavam e eu sabia o telefone dos meus amigos, quase todos. Aí o que acontece hoje em dia? A gente tem tudo guardado na memória do celular. Quando a gente precisa de um número, o que a gente faz? Acessa essa memória, mas não a nossa. A gente dificilmente sabe o próprio número, não sabe o número do pai, da mãe. Ou seja, Sócrates estava certo nesse ponto. Então, se ele não deixou nada escrito, como é que a gente sabe alguma coisa sobre ele? Através dos textos de seus discípulos, as pessoas que aprenderam com ele, seus alunos. E um dos mais importantes foi quem? Platão e Xenofonte. Sócrates, como a gente viu no capítulo anterior, na aula passada, ele era crítico dos sofistas. Sofistas, aqueles pré-socráticos, que se dedicavam a ensinar a oratória para os jovens, para as pessoas que queriam aprender a falar, discursar. Então, por que Sócrates criticava os sofistas? Ele dizia que eles não eram filósofos e que corrompiam os espíritos dos jovens, já que seu método consistia em tentar fazer o erro e a mentira fazerem valer tanto quanto a verdade. Eles não se importavam se o aluno que estava aprendendo a discursar, a persuadir, se ele estava falando a verdade ou aprendendo a verdade. O importante era aprender a falar. E Sócrates também criticava os sofistas porque eles cobravam por suas aulas. E ele achava que o conhecimento não era para ser vendido, nem comprado. Sócrates também criticou muito a sociedade em que ele vivia, que era a sociedade grega. Por criticar a cultura, a democracia, as crenças religiosas da Grécia, Sócrates passou a ser visto como uma ameaça à sociedade grega. Ele foi acusado pelos cidadãos gregos de subversão da ordem, corrupção da juventude, profanação das crenças gregas. Por causa disso tudo, o que aconteceu com Sócrates? Foi preso e condenado à morte por meio da ingestão de um veneno chamado cicuta. As autoridades gregas da época eram bem radicais. Essa imagem mostra como se deu a morte de Sócrates. Uma das frases mais famosas de Sócrates era: só sei que nada sei. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia, complementando,
E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. O que é que ele queria dizer com isso, minha gente? Só sei que nada sei. Será que ele não sabia de nada? Ele sabia. Mas ele não era presunçoso, né? Ele dizia que o conhecimento consistia na certeza de que ele tinha, que nada sabia. O que já era o bastante para torná-lo mais sábio do que aqueles iludidos com sua própria sabedoria. Tem gente que, porque sabe alguma coisa, quer humilhar o outro, com suas palavras, com seus pensamentos. Não era o caso de Sócrates. Ele achava que quanto mais ele aprendesse sobre o mundo, sobre as pessoas, mais ele teria coisas para aprender. Nunca seria o suficiente. Entenderam? Agora nós vamos ver o método socrático. De que forma ele propagava a sua sabedoria, o seu conhecimento. De que forma ele fazia com que o ser humano da época entendesse sobre, para ensinar as pessoas. Sócrates tinha um método. Que se chamava ironia e maiêutica. Vamos tentar entender como funcionava esse método. A ironia era parte do discurso em que Sócrates destruía as ideias do falso sábio. Né? Ele interrogava aquela pessoa que se dizia sábio, né, que achava que sabia tudo, né, e, como é que se diz, levava um questionamento, fazia questionamento em relação a isso aí, fazendo com que o interlocutor entrasse em contradição. Logo que ele fazia isso, ele tentava, ele levava a uma conclusão de que seu conhecimento é limitado. Ele levava o interlocutor a entender que aquele conhecimento que ele achava que era tão grande é limitado. Como exemplo disso, nós vemos muito em aula, quando um aluno apresenta uma ideia errada, a gente assim, você entendeu? O que você acha de determinado assunto? E a professora faz uma pergunta para o aluno, para tentar fazê-lo perceber que ele está errado. Ele, ao invés dela corrigir, dizer, você está errado, o que ela faz? Ilustrando o que Sócrates fazia, ela jogava uma pergunta e dentro, para fazer com que ela tirasse a resposta do aluno, ele percebendo que estava errado. Entenderam? É isso que se chama ironia. Ele não era falso com as pessoas. Ele fingia não saber para que as pessoas, através do diálogo, da conversa, elas mesmas entendessem que elas estavam erradas, certo? O outro método que ele usava era a maiêutica. Depois que ele incitava, instigava a pessoa e levava a pessoa a perceber que estava errado, o que ele fazia? Né? Depois que ele destruía todo o discurso errado do outro, ele construía uma nova ideia. Ele levava a pessoa a entender que estava errado, e aí, em cima daquele erro da pessoa, da percepção do erro da pessoa, ele construiu uma nova ideia na cabeça da pessoa. O que significa a palavra maiêutica? Significa parto de ideias. Por que isso? Porque ele se comparava à sua mãe. A profissão da mãe dele era parteira. Ela dava à luz aos bebês da época. Então ele dizia assim, assim como minha mãe dá luz, ajuda as mulheres a trazer a luz às crianças, a vida às crianças, eu ajudo as pessoas a trazer luz às suas ideias. Dar luz às suas ideias. Tirava as ideias de dentro da pessoa para construir um novo discurso. Vocês entenderam? Para concluir a nossa aula de hoje, vamos ver as últimas palavras. Considerado o pai da filosofia, Sócrates nunca se contentou com as crenças de sua época, com as verdades estabelecidas e com os preconceitos que vigoravam em sua sociedade. Desconfiando das meras aparências das coisas e questionando sempre, Sócrates buscava incansavelmente a realidade verdadeira das coisas. Se vocês analisarem bem essas palavras que eu terminei de proferir, vocês verão que elas são o quê? O cerne da filosofia. Não se contentar com crenças, com verdades estabelecidas, não se contentar com ideias preconceituosas, instigar
questionar, aprender, pesquisar e depois formar a sua própria opinião, a sua visão de vida. Certo? Sócrates considerava a maiêutica a arte de gerar ideias, o que só era possível pelo exercício do diálogo. Para ele, é nessa troca de ideias que são alcançados os conceitos e a verdade. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que foi exposto aqui. E agora? O que você vai fazer? Você vai ler com atenção o capítulo 5, página 176, Filosofia. Depois que você ler, se ainda surgir alguma dúvida, é só entrar em contato. Para fixar mais o seu entendimento sobre Sócrates, responda os exercícios da página 178 e 179. Não é muito. Envolvendo os conceituais contextualizados de aprofundamento, não esqueça. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula. Obrigada.